Mateus capítulo 6, versículo 13 diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Nós estamos então para fazer uma introdução para que vocês saibam, né, os irmãos que já estão aí conosco desde o começo sabem de onde nós estamos vindo e para onde nós estamos indo. Nós vamos fazer uma introdução para ver o que nós passamos até aqui de maneira bem breve. Glória a Deus. Vimos então que Mateus capítulo 6 ele faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte não é só as bem-aventuranças do capítulo 5, né? Bem-aventurados sois vós, né? Todas as bem-aventuranças, mas começa no capítulo 5, termina no capítulo 7. Você vai, conforme você for pegando mais intimidade com a Bíblia, você vai ler que no capítulo 5 Jesus subiu ao monte, começou a ensinar os discípulos, não só os seus discípulos, as multidões se chegaram perto dele. Então ele começa a proclamar agora as leis, as doutrinas do reino, né? Começando já pelas bem-aventuranças, e ele vai passando do capítulo 6 e o capítulo 7, e o começo do capítulo 8 vai exatamente essas palavras: e Jesus desceu do monte. Então você consegue entender certinho que nesses 3 capítulos o Senhor está expondo o seu sermão, né? Que são 5 grandes sermões em Mateus. Nós vimos então que no capítulo 6 Jesus está ali no começo tratando das 3 principais práticas judaicas de justiça, que é a questão das esmolas, a questão da oração e a questão do jejum. E ele dá um princípio geral que nós não devemos fazer para ser vistos pelas pessoas. Isso não quer dizer que as pessoas não podem ver, mas o nosso intuito não é fazer para que as pessoas vejam, porque se nós queremos como espectadores, não a Deus, mas as pessoas, então nós já recebemos a nossa recompensa, que é ser visto pelas pessoas. Mas se nós queremos como espectador Deus, nós queremos fazer para glorificar a Deus, então ele dá todos os pontos de como nós devemos fazer. E nós vimos desde o começo ali do versículo 5 de Mateus capítulo 6, todos os pontos da oração até aqui no versículo 13. Vocês podem acompanhar comigo ali. Nós vimos o versículo 5 que diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. O princípio continua o mesmo para as 3 práticas judaicas de justiça que Jesus agora introduz na igreja e faz como prática do verdadeiro cristão, que é não fazer para ser visto. Esse é o hipócrita. A palavra hipócrita aqui nessa pregação, nesse dia, nós entendemos que é a palavra de onde vem ator. A nossa palavra ator vem da palavra grega hipócrita, que é alguém que só desenvolve um papel. Então é óbvio que você consegue entender o texto quando você entende a palavra. O hipócrita, né? Se tiver plateia, ele vai fazer. Ele não vai orar no secreto, ele não vai orar se não tiver ninguém, ele não vai ler a Bíblia se não tiver ninguém perto, ele não vai fazer isso, porque ele é um hipócrita, ele tem que desenvolver um papel. Então se tiver plateia, ele vai desenvolver esse papel. E Jesus continua nos dizendo, ele diz assim no versículo 6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto, então seu pai que vê no secreto recompensará. Vimos também nesse dia que a palavra quarto aqui não é um quarto comum, mas é a palavra grega tameion, que significa uma dispensa. Existiam 2 partes da casa que tinha porta na casa de um judeu daquela época, da época de Jesus. Era a porta de entrada e a porta do tameion, que era, hoje para ficar mais fácil entender, é o quartinho da bagunça. Sabe aquela dispensa que você vai colocando tudo lá? É capaz até, se tiver sujeira, a gente vai para baixo da porta, para não dar tempo, vamos colocar tudo lá, joga os panos, chegou visita, você joga tudo lá. Jesus está falando, vá para esse lugar. Não é que você precisa ter uma dispensa para você ir orar, mas vá para um lugar que ninguém vai te interromper, que você vai fechar a porta, ninguém. É isso, tu quer ter uma comunhão com Deus? Tu quer ter um momento de comunhão com Deus? Você ora em todos os lugares, que os homens levantem mãos santas em todos os lugares e orem. Mas se você quer ter um momento a sós com Deus, nesse momento a sós, então vá num lugar que ninguém vai te interromper, num lugar que ninguém vai te ver. Chora, deixa escorrer ranho do raiz, fica à vontade e se derrama na presença de Deus. Mas não perca, durante o teu dia, guarde um momento, separe um espaço para você no teu secreto falar com o teu Deus, que no secreto também está te vendo. Amém? Vamos continuar. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Nesse dia nós vimos então que a oração para ser visto é a oração do religioso, né, do hipócrita. Mas as vãs repetições agora é uma prática pagã. Jesus está condenando as duas, não seja como religioso que quer, nossa, que espiritual que eu sou, só para ser visto pelas pessoas, e não seja também como um pagão que fica repetindo.
Às vezes, né, daí você vai se lembrar logo da igreja romana, né? Não, Ave Maria, é o terço. Não, mas às vezes aqui, ó, no meio de nós, glória a Deus, e daí você nem está dando glória mais, você só repete porque está todo mundo repetindo, você diz glória a Deus, mas você não reflete mais no que você está falando, se tornou automático, se tornou uma engrenagem que você vai, glória a Deus, daí, se alguém falar glória a Deus, todo mundo fala glória a Deus, porque ninguém mais está refletindo no que é glorificar a Deus, render glórias ao Senhor, a ponto de nós vermos aí no YouTube 1000 vezes o Pai Nosso. Você vai ficar escutando um áudio 1000 vezes a oração do Pai Nosso, 2 repetições, não vai trazer benefício nenhum, você nem sabe o que significa o Pai Nosso. Jesus está falando que já não é para usar de 2 repetições. Começa a questionar as pessoas, o que é santificado seja o teu nome? Santificado seja o teu nome. Eu nunca parei para pensar, então você ora o quê, mano? O que você está orando? Você está pedindo o quê? Você ora porque Jesus mandou, mas você não sabe o conteúdo. Então a verdade é que se tornou uma vã repetição, porque não é uma reflexão junto ao teu Deus, não é uma conversa com o Senhor, que não é um Deus distante, impessoal, um Deus próximo, um Deus pessoal, que por mais que a gente esteja no secreto, a gente ora, como é que ele começa? Pai Nosso, nosso, é um Deus pessoal, um Deus próximo. Então se você não sabe o conteúdo, você está orando o quê? Para quem? Com quem está se comunicando? O que está falando? Esse é o intuito que Deus tem direcionado a gente entender cada ponto da oração do Pai Nosso, que estão divididas em 2 partes, a parte principal, o nosso alvo principal, e a secundária, alvo secundário. A primeira parte é essa, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, ele diz assim: e vocês orem assim. Você não é o religioso, não é o hipócrita, não é o pagão, não é um descrente. Então qual é o modelo da nossa oração? Não para a gente repetir, mas o modelo, para dali a gente ter a cabeça centrada, a mente centrada no Senhor para orar. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cada ponto dessas palavras, Pai nosso, foi uma pregação. Vocês orem assim, foi uma pregação. Pai nosso foi outra, que estás nos céus foi outra, santificado seja o teu nome foi outra, venha o teu reino foi outra, seja feita a tua vontade foi outra, e assim na terra como no céu foi outra. Então Deus nos deu a graça de destrinchar a oração do Pai Nosso, para que a gente entenda completamente. Um exemplo básico aqui, para depois você ir lá no YouTube curioso para assistir todas as pregações que estão lá. Santificado seja o teu nome. Você sabia que a primeira petição da oração do Pai Nosso é por Ele mesmo? Não é para mim. O meu alvo principal é glorificar ao Senhor. Então santificado seja o teu nome, Senhor. É o teu. Santificado significa que o nosso testemunho diário deve fazer com que o nome de Deus seja bem falado. O nosso testemunho diário vai fazer com que o nome de Deus seja blasfemado aos crentes aí, ó. Que Jesus o quê? Ou se tu tiver coerência com a palavra, ser cheio do Espírito Santo, até o descrente vai falar: não, esse cara aí, ele acredita mesmo no que ele prega, ele vive, eu estou vendo na vida dele as palavras que ele fala, está ali, ó, está ali, e até quando você for perseguido, caluniado e mal falado, Deus vai estar ali mostrando para você: não, esse cara aí está servindo quem ele fala, que não é só palavras, é vivo na vida dele. Então santificado é o nome do Senhor, santificado seja o nome dele. A segunda parte, então, o nosso alvo secundário, né? Por último, né? Por último. Primeiro glorificar a Deus, exaltar o Senhor. Agora vem então os 3 P's, os nossos pedidos pessoais: pão, perdão e proteção. Você lembrar da segunda parte, pão, perdão e proteção. Se tu marcar os 3 P's da oração do Pai Nosso, você vai lembrar: pão, perdão e proteção, que é o nosso alvo secundário, que diz assim: dá-nos hoje, não mais que hoje. Se você tem mais na tua geladeira, mais na tua despensa, mais que hoje, é porque a graça de Deus é tão abundante na tua vida, que se nós entendêssemos tanto que o Senhor nos ama, nós andávamos de joelho. Não tem como pagar o sacrifício de Cristo, não tem como pagar, não estou falando de pagar a promessa, mas se nós entendêssemos de fato que tu tem comida até para amanhã, e Deus está com um compromisso conosco de hoje, só nós andávamos de joelho, na presença do Senhor. Amém? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Não é nosso, não é meu. Perdoa as nossas dívidas, não as minhas, as nossas, em comunhão com os irmãos. Lembra, mesmo lá no secreto, sozinho, nós, a igreja, nós somos um corpo, é inseparável, né? O corpo de Cristo não é deformado, cresce um braço mais que o outro, não, é uma comunhão. Amém? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Veja que tem um pontinho aqui, o perdão está liberado em Cristo Jesus já, ele já pagou tudo na cruz do Calvário. Mas você tem que ir lá, nos pés da cruz, se quebrantar, se humilhar, estar na presença do Senhor e pedir perdão. Daí você vai lá, então você pede perdão para o Senhor, mas lembre que é assim como você perdoa as pessoas.
Ficar guardando rancor, é mágoa pra caramba, meu Deus do céu, sempre é uma ofensa, sempre estão de mal uns com os outros. Calma aí, meu irmão. Quando você pede perdão aqui, ó, tem uma cláusula nesse contrato, né? Tem uma cláusula, é assim como eu perdoo, é a maneira que eu amo, é a mesma maneira, é a mesma medida. O amor de Deus é incondicional, né? O perdão de Deus é incondicional, mas agora sim, o que se espera de alguém que estava morrendo em pecados e delitos, morrendo no pecado? O que se espera de alguém que foi encontrado pela graça e perdoado? Se espera que perdoe também. Se um Deus santo perdoa nós, escravos do pecado, escravos dos vícios, se Deus nos perdoa, Ele sendo santo, então nós vai julgar, nós não vamos perdoar aquele que é quebrantado, aquele que está... E lembrando, né, o perdão, você pedir perdão para Deus, né, eu só perdoo se vir me pedir perdão, se vir me pedir perdão, eu perdoo, senão eu vou levar no caixão. Foi assim que Deus fez contigo? Há 2000 anos atrás, antes de Jesus morrer, estava lá o pastor Diesel, Senhor me perdoa, tá, vou te perdoar, então eu vou morrer na cruz por você. Mano, 2000 anos atrás, Jesus nos perdoou, Ele fez o sacrifício antes da nossa existência, antes de nós estarmos aqui. Então não é assim, eu perdoo só se vir me pedir perdão, não, o perdão já tem que estar livre no meu coração, já está aqui, ó, eu já perdoei. Se um dia vir me pedir perdão, amém, se não vir, amém também, não é isso que eu vou carregar na minha vida, né? Você não perdoar, você ficar guardando mágoa, é que nem você tomar veneno e esperar que o outro morra. Você vai tomando um golinho de veneno cada dia e vai esperar, não, é o outro que vai morrer. Quem te viu passar na prova e não te joga na cara, sabor de mel. Não, perdão de Deus, né? Está nas nossas vidas, amém ou não? Vimos também a primeira parte do versículo 13, e não nos deixeis cair em tentação. Oração preventiva, Pai, quem dirá pecar, né? Não é assim, não me deixe cair em pecado, não me deixe nem ser tentado, Pai. Lutero falava, né? Eu não posso impedir que uma ave sobrevoe na minha cabeça, né? Está lá, um corvão lá em cima, né? Não posso impedir, mas eu posso impedir que ele venha e sente e faça um ninho, né? Então eu não posso impedir que a tentação venha, mas eu já estou orando assim, Pai, não deixa eu cair em tentação, não deixa, eu não quero nem chegar a cair em tentação, para que a tentação não venha, brote no meu coração, assim como o Tiago vai falar que ela engravida e dá luz ao pecado. Que loucura isso, né? Ela engravida e dá luz ao pecado. Não, Pai, é oração preventiva, eu estou me antecipando. E ele continua dizendo na segunda parte, mas livra-nos do mal. Então se eu orei pedindo agora oração preventiva para não pecar, perdoa as minhas dívidas, perdoa os pecados que eu já cometi, não me deixa pecar de novo. Mas calma aí, tem um maligno, que está no nominal essa palavra, tem o diabo, ele vai estar fazendo armadilha, tentando a nossa mente, vai estar colocando as ideias, dardos. Não, Pai, me livra do maligno. E daí nós vamos ver a Bíblia falando, Ele já nos transportou do reino das trevas para o reino de Deus. Já aconteceu isso. Só existe uma maneira de nós sermos tentados pelo maligno, pelo diabo, só uma maneira: quando você não se reveste da armadura de Deus que já está disponível a nós. Você lembra que eu dei o exemplo nessa pregação do Fusquinha da Ferrari? Você tem um Fusquinha ou uma Ferrari disponível na sua garagem. Fusquinha, sabe aquele Fusca que sai a fumaceira, dá aquele estouro, pá! E daí você quer sair com ele. Ah, mano, eu quero sair com a Ferrari. Deus, Ele nos deu a armadura dele para que nós... Daí eu posso falar, toma posse, irmão. Tá aí, a armadura está ali para nós, é para a gente pegar mesmo, toma posse, vai lá e toma posse. Vai lá e faz trabalho, se derrama na presença de Deus, toma posse dessa armadura. Aí quando Satanás vem com os dardos inflamados dele, o que a Bíblia diz? Nós temos o escudo da fé, o capacete da salvação não vai entrar. A Bíblia diz que nós temos a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente. E quando a palavra, é interessante isso, né? A palavra guardará o nosso coração e a nossa mente é um termo grego militar, que é um guarda armado. Ansiedade, pensamento negativo, mentira, negativismo, não, aqui está a paz de Deus, você não pode entrar, aqui é um guarda armado no nosso coração e nossa mente. Então Deus tem nos livrado do mal, não podemos deixar sucumbir ao mal. E daí chegamos ao ponto então que nós vamos ver hoje, que é: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Esse é o final da oração do Pai Nosso. Nós vamos entender esse final, nós vamos entender por que está em muitas traduções, vocês vão ver na Bíblia de vocês, talvez esteja em conchetes. Vamos entender também a importância desse final e o que Jesus queria de fato nos falar com cada parte desse final, com cada palavra desse final, para que quando a gente for orar ao Senhor, a gente saiba o que a gente está falando, saiba o Deus que a gente está se dirigindo, saiba o poder que Ele tem, a glória que é só Ele, saiba que de fato o reino é dele para todo sempre. Por isso o título dessa pregação é doxologia.
E aí já ficou difícil, mas como assim, pastor, doxologia? Você me ferrou, você coloca um título que ninguém entende. O título é exatamente por isso, para que você entenda que existem muitas doxologias na Bíblia. E quando você entender o significado dessa palavra, toda vez que você identificar uma doxologia, muitas Bíblias têm o título ali, doxologia. Você vai pensar, pô, é doxologia? Meu, então eu sei o que é agora. E eu sei o que eu devo fazer agora, nesse momento que eu identifiquei isso na Bíblia. Qual deve ser o meu posicionamento? Qual deve ser a minha visão? Como eu devo estar? Como eu devo me preparar quando eu chego num texto desse? Assim como Jesus terminou. Amém? A oração do Pai Nosso. Glória a Deus. Então sigam comigo aí, eu vou colocar ponto a ponto o que significa doxologia. Depois vamos ver cada palavra, isso daí vocês podem ir anotando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A primeira parte então dessa pregação é exatamente o que significa doxologia. Vocês vão ver na Bíblia de vocês, em muitas partes, em Romanos, em Judas, que tem uma parte ali que tem os títulos, e vai estar lá escrito. Nas Bíblias mais antigas, na verdade, até tinha isso daí, agora nos mais novos foi se perdendo, e tem algumas palavras muito interessantes da Bíblia, que as traduções elas estão deixando mais explicado, mas tem se perdido o brilho da palavra, sabe? Por exemplo, tem algumas traduções que já trazem assim, sendo tornados santos, que é o que? A santificação. Mas meu irmão, quando você lê santificação e você vai pesquisar o que significa ser santificado pelo Senhor, não é tornados santos que vai fazer você sentir isso daí. Então, muitas palavras vêm para nos dar um entendimento maior, mas às vezes perde o sentido, perde o significado, a força assim, do que realmente o autor quis nos passar com a tradução. Então, quando você lê ali doxologia, você vai se lembrar já agora dessa pregação, que ela significa uma expressão poética e musical de louvor a Deus. Aí você já pegou, né? Eu comecei glorificando a Deus, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, pedindo perdão, pedindo pão, pedindo proteção. E agora eu também termino com a parte de expressão poética a Deus, uma expressão musical ao Senhor, um louvor ao Senhor. Deus é poderoso? Amém ou não? Glória a Deus. Então você sabe agora que Jesus está terminando com uma poesia, com uma música, com um louvor a Deus. A palavra doxologia é um substantivo feminino que provém de duas palavras, são duas palavrinhas gregas que o autor juntou, né? Essa é uma palavra muito conhecida tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, e ela é a junção de duas palavras, que é doxa, que significa glória, e logia, que significa palavra. Sempre que você ler a palavra doxologia ou ouvir falar, você vai se lembrar, é uma palavra de glória. Vamos terminar o culto com uma doxologia, é uma palavra de glória. Jesus está terminando a oração do Pai Nosso com uma palavra de glória, com uma doxologia. Deus está nos ensinando que o conteúdo da nossa oração tem que ser um louvor a Deus, tem que ser uma poesia. Quando o Senhor ouvir a nossa oração, nem que seja gemido, irmão, nem que seja um gemido, sabe? O teu coração está tão quebrantado e contrito que não tem mais palavra, não tem mais palavra, mas você está tão quebrantado que você só geme na presença do Senhor. Doxologia, uma poesia ao Senhor, um louvor ao Senhor. Ela é muito usada tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Eu vou citar alguns exemplos do Novo Testamento, porque o Senhor está nos ensinando aqui que não é só pedir. Eu não devo só pedir, eu não devo só chegar à presença do Senhor, venha ao teu reino, mas para mim, só pensando no eu. Não, glorificar a Deus e render graças ao Senhor por quem Ele já é. Você sabe que nós não precisamos lembrar que Deus é santo, né? Se o pastor diz e não tivesse começado o culto falando que eu sou santo, tinha me esquecido. Meu, o que seria de mim? O que seria da minha obra se o pastor diz? Meu Deus do céu, não ia funcionar mais, né? Obrigado, Deus, porque me lembrou. E o pastor, ou melhor, Deus falando, o pastor diz, eu lembrou que eu sou santo. Não, é nós que precisamos. É nós que precisamos glorificar a Deus. É nós que precisamos render graça ao Senhor. Nós que nascemos e nos movemos no Senhor e existimos no Senhor para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Se você não tiver a Bíblia, aí você pode acompanhar no projetor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, que é conhecido como Evangelho dentro do Evangelho, é a maior exposição do Evangelho no Novo Testamento. São 16 capítulos só falando do Evangelho, expondo desde o começo, capítulo a capítulo, o Evangelho. E tem várias doxologias. Eu vou citar uma bem conhecida por vocês. Romanos 11, 33 ao 36. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos!
Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, para ele, ou melhor, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a honra e a glória para todos sempre. Glória a Deus. Doxologia. O autor, o apóstolo Paulo, ele estava expondo o Evangelho, a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus. E eu imagino assim o apóstolo Paulo, doxologia, né? Palavra de glória. Então no meio de um capítulo, no final de um capítulo, ele fala assim: não, isso que eu estou escrevendo aqui para a igreja é muito profundo. Isso que eu estou escrevendo aqui para a igreja é muito poder de Deus. Daí ele se rende, imagina, né? Porque não foi Paulo que escreveu, teve um copista, né? Teve alguém que ele ditou, e daí no meio do que ele está ditando da carta para a igreja de Roma, ele para assim: não, eu tenho que glorificar a Deus, eu tenho que glorificar a Deus, é muito poder de Deus, é muita sabedoria. Ele diz assim: qual a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, que Deus estava passando para ele naquele momento. Daí ele fica tão apavorado, tão espantado com o que ele está escrevendo para a igreja. Ele diz: não, isso daí é muito profundo. Meu, é muito profundo, irmãos. Quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis são seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Pois é, Senhor, eu acho que não é por aí não. Sabe a ingratidão? Estou em gratidão para o Senhor, né? Estou ingrato. Deus errou contigo, irmão. Você está ingrato com o Senhor, Deus errou hoje na sua vida. Daí você acha que você pode aconselhar o Senhor: Senhor, está acontecendo isso daí, ó, mas foi tu que permitiu, né? Senão não tinha acontecido, né? Não, você quer aconselhar que você faria melhor do que Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para dizer agora assim: ó, faça a prova de mim, vai lá, joga na cara do Senhor e pede de volta. Não, Deus é santo, Deus é poderoso. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, para ele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a honra e a glória para sempre. Para ele, culto é para ele. Eu não gostei do culto hoje, que bom, porque não era para chegar do Senhor. Hoje eu não. Glória a Deus! Podia ter um ar-condicionado, né? Podia, meu Deus, isso é bênção, né? Mas não, estamos aqui para glorificar a Deus. A igreja não é um lugar, a igreja são as pessoas que se reúnem num lugar. Se for debaixo de uma parte da igreja. Estava vendo esses dias os irmãos lá na África. Nossos irmãos na fé missionária estão lá comendo carne de rato, mano. Muitos abandonados lá. Daí a igreja é uma árvore e eles se reúnem na hora do dia que o sol vira e faz a sombra, a parte da sombra que é a parte maior da sombra, né? E daí a igreja se reúne sentadinha lá embaixo. Nossa, é muita coisa. Esse dia o irmão mandou um vídeo de uma casinha toda de madeira, todas as frestas grandes assim, e aqui a mulher falando assim: aqui eu preparo comida para os santos. Aqui é onde que ela abre a outra porta assim, aqui onde que a igreja se reúne, tudo de madeira, assim ó, caindo. Tu olha o lugar caindo assim. Mas quando essa mulher está falando no vídeo, tu já sente o poder de Deus na hora. Daí ela começa a sair pela porta, ela vai filmando a porta assim, deu uma estradinha no meio do mato assim, uma descidinha. Daí ela fala assim: quando eu vejo os anjos do Senhor descendo, meu Deus, cara. Você assiste o vídeo, você cai de joelho no chão, cara. Você fala assim: a mulher não sabe falar direito, cara. A mulher não sabe falar direito, mas entendeu o que o falecido, um dos fundadores do Instituto Bíblico Maranata, quando a gente foi para lá, né, Robson falou, ele conta um testemunho de uma mulher, ele fala assim: ó, ela não sabia o ABC, mas ela sabia daqui da terra, mas sabia o ABC do céu, que é obedecer. Aprendeu, está ali, não é alguém que está tentando ser glorificado ou chamar a atenção de alguém, não, é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Doxologia, palavra de glória. Vocês conseguiram entender, né? Entenderam, né? Porque quando você cita uma parte dessa da Bíblia, você, eu vou glorificar a Deus, não tem mais o que fazer. Ou eu vou sair correndo, né? Tenho duas opções: eu saio correndo de tanto poder, ou eu falo assim: não, eu vou glorificar a Deus. Eu vou glorificar. Glória a Deus. Romanos capítulo 16, versículo 25 ao 27. Amém? Quem quiser abrir, pode abrir ou acompanhar no projetor. Glória a Deus. Essa é a última doxologia do livro. Diz assim, Romanos capítulo 16, 25 ao 27. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo Evangelho, pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Doxologia.
uma palavra de glória. Paulo está chamando a igreja para glorificar Jesus. Jesus, quando deu a oração do Pai Nosso, ele termina com a doxologia, ensinando que toda oração tem que terminar com uma palavra de glória. Você termina glorificando ao Senhor. Você termina a oração, você não termina assim, ó: ai Senhor, que bom que foi essa oração, ai que bom, né? Agora eu vou dormir. Não, você termina milhão, mano. Termina milhão. Você está sozinho no teu quarto. Se te ver, vão até chamar de louco. Cuida para ninguém te ver. Se um vizinho passar e tiver uma janela, ele vai chamar o hospício para te internar. Você tem que se derramar na presença do Senhor. Doxologia, uma palavra de glória, chamando a igreja para glorificar a Deus. Amém? Judas capítulo 1, versículo 24 e 25. Lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse. Antes do Apocalipse tem o livro de Judas. Amém? E olha que nós estamos só vendo a doxologia, nem chegamos ainda no texto, né? Doxologia, Judas capítulo 1, versículo 24 ao 25. Diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam a glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora, para todo sempre. Glória a Deus, aleluia, a palavra de glória, glorificar a Deus, Judas chamando a igreja para glorificar a Deus. Vocês se lembram como é que ele começa a carta? Ele começa a carta falando dos bagulho muito louco. Eu queria falar de salvação, eu queria falar da graça de Deus, dessa fé que nós compartilhamos, mas achei por bem falar-lhes da defesa que nós devemos ter por essa fé. Nós devemos defender, porque tem gente se introduzindo dentro da igreja, falsos profetas que chegam à liderança, introduzem falsas doutrinas. Ele dá exemplos de como são esses falsos profetas, mas ele chega lá no final, como? Não, Deus está nos guardando de tudo isso. Deus, Ele está nos fortalecendo em meio a tudo isso. Qual é? Não, sinceramente, meus irmãos, sinceramente, assim, ó, qual o único posicionamento que nós, como homens, como pecadores, qual é o único posicionamento que nós conseguimos? Não é nem que nós podemos ter, é que nós conseguimos ter quando nós nos achegamos e começamos a ler a Bíblia, nos aproximamos de Deus em jejum, em oração, em comunhão com os irmãos. Só doxologia, só palavra de glória. Só palavra de glória. O que eu vou fazer? Eu vou fazer outra coisa? Não tenho mais nada. Quando a minha carne pecadora se depara com a santidade de Deus e ilumina as trevas que estão ainda sendo limpas em mim, só tem uma coisa para eu fazer: glorificar a Deus. Meus irmãos, vamos uma palavra de glória. Vamos começar a orar. Vamos começar a adorar o Senhor. Amém? Gálatas capítulo 1, versículo 3 e versículo 5. Aleluia! Veja agora, o apóstolo Paulo está começando uma carta com doxologia, iniciando uma carta com doxologia. Gálatas capítulo 1, 3 ao 5, diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. É exatamente isso. Nunca mais vai sair da cabeça de vocês. Nunca mais vai sair da cabeça de vocês. Quando vocês escutarem ou quando vocês lerem um texto da Bíblia, vocês já vão ver: calma aí, isso é doxologia. Doxologia, uma palavra de glória. Então não posso ler assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, se entregou. Não, é palavra de glória, é uma palavra para glorificar a Deus. O autor queria que o sentimento que eu tivesse quando estivesse lendo é glorificar a Deus, me render ao Senhor em graça e glória, lembrando do que Ele tem feito por nós, dos milagres e tudo que Ele tem feito. Amém? Filipenses 4, 20. Filipenses capítulo 4. Se vocês não conseguirem achar, pode procurar aí, ou melhor, pode acompanhar no projetor. Amém? Diz assim: ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Doxologia no meio do capítulo. No meio do capítulo doxologia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 diz assim: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a honra e a glória para todos sempre. Glória a
Deus, doxologia, uma palavra de glória. É exatamente isso que o nosso Senhor Jesus tem nos ensinado. A oração do Pai Nosso não é a oração de Jesus. Jesus não precisa pedir perdão por pecado, Jesus não precisa pedir proteção. Jesus é Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem. Mas quando Ele nos ensina a orar, quando nós vamos clamar ao Senhor, aí Ele diz assim, termine com doxologia, termine glorificando ao Senhor, termine exaltando, não termine duvidando. Pai, perdoa os meus pecados. Será que eu estou perdoado? Eu estou levando um peso tão grande, será que Deus me perdoou? Será que Deus tem me livrado da tentação? Não estou caindo, estou levantando, estou caindo, estou levantando. Não. É confiante, glorificando a Deus, exaltando o Senhor. Você não termina na desconfiança, você termina, não, é dele o poder, é dele a honra, é dele o reino, é dele a glória para todo sempre. É assim que você termina, mano. É assim que você termina. Veja que interessante o propósito da gente entender a oração do Pai Nosso. Não tem outra maneira. É a conclusão que o Senhor está nos ensinando a confiar nele, a exaltar o nome dele, terminar sem dúvida nenhuma. Não, aqui no meu coração, vocês se lembram lá das bem-aventuranças? O puro de coração. O puro de coração ali é a palavra grega para um metal puríssimo, né? O ouro é extraído da natureza e daí está ali grudado, né? Outros metais, passa pelo fogo. A Bíblia diz que o fogo é a provação, né? Quando fala desse texto, está nos provando para que a gente seja purificado. As provações estão nos provando para que a gente seja purificado. Então você está ali terminando a oração do Pai Nosso, uma palavra de glória, puro de coração, sem dúvida, sem ídolos, não clamando por ti, mas clamando pelos irmãos, mesmo aqueles que não estão do nosso lado. Mas é a placa, não, mas eu fui batizado na placa, não, mas eu vou, que igreja que tu vai? É na placa tal, não, a igreja é de Cristo, eu fui batizado em Cristo Jesus, eu me reúno no ministério tal. Então eu só tenho uma coisa a fazer, glorificar o Senhor, porque agora eu tenho conhecimento do que eu estou falando. E a Bíblia diz que o nosso amor cresce em conhecimento e em toda a percepção de quem é Deus. Quando eu tenho conhecimento e sem prática você não chega a lugar nenhum. Quando eu tenho um conhecimento verdadeiro, eu tenho uma prática verdadeira, então me rendo aos pés do Senhor, glorificando e exaltando o nome dele. Então agora nós podemos entrar no conteúdo dessa doxologia e entender cada palavra disso aqui, e nós vamos ver a referência que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo usou nesse texto, porque muitas pessoas... é muito importante vocês entenderem o que eu vou falar agora, porque tem muitas pessoas dentro da igreja que estão virando ateu. Se você pesquisar na internet, coloca um debate com cristão e ateu, daí vai lá um jovem acadêmico que leu 2, 3 livros, né, de ateísmo, alguns livros científicos, e vem dentro da igreja, debate com um jovem na fé, ou até alguém que já tem um tempo de igreja, mas não tem um conhecimento para poder falar da Bíblia, né? E daí qualquer coisinha, qualquer argumentozinho faz a pessoa já não, mas então era tudo mentira que eu acreditava. Então quando você vê ali na tua Bíblia tem um conchetes nessa parte, porque existem alguns manuscritos antigos que não tem essa parte. Mas eu não me baseio, a crítica textual não se baseia pelo que falta, se baseia pelo que tem. Os documentos mais antigos da história da igreja, os manuscritos mais antigos, têm esse texto. Mas o tradutor da Bíblia, NVI, né, e outras traduções, deixou por bem para estudo colocar como conchetes. Daí chega o jovem ateu, tá vendo porque tem conchetes aqui? Porque nem tinha essa parte na Bíblia, nem tinha essa parte na Bíblia. Isso aqui foi acrescentado. Daí já caiu por terra, mas como assim acrescentado? Então o que mais foi acrescentado? Agora eu já não sei mais o que eu acredito. Se acrescentaram uma parte, será que não acrescentaram mais? 2000 anos de história, é tanto tempo, quantas traduções, eu nem entendo o que é tradução. E daí uma pequena fagulha, a pessoa começa, não, calma aí. Daí já vai pesquisar as falhas que tem na Bíblia, as distorções que tem na Bíblia. Meu irmão, você pega todos esses argumentos, eu já vi todos os argumentos, as contradições bíblicas, não tem nenhum. Não é que tem alguma dúvida, não tem nenhum, mas por causa de um conchete, o cara vem e coloca na tua cabeça. Quer ver outro texto para você entender como é complicado isso daí? Existe uma doutrina dentro de muitas instituições religiosas que não acredita na Trindade, não acredita que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, acredita que o Espírito Santo é uma força de Deus, é um poder de Deus. Olha que demoníaco a parada, é satânico, mano. Está entendendo que é o Espírito Santo que derrama os dons, que é a obra santificadora do Espírito Santo, e você não acredita no Espírito Santo, mano? Olha que perigoso isso daí, porque existem alguns manuscritos antigos que não tem, né, o versículo 20, ou melhor, o versículo 19 de Mateus 28, que é: vão por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Daí pega e isola um manuscrito e diz, ó, esse é o verdadeiro. Mas daí tu vai ver nos mais antigos, pais da igreja, o Didaquê, que é do ano 60 depois de Cristo, você vai ver os documentos mais antigos, está lá o versículo, mas daí você não tem conhecimento. Daí chega um ateu e te fala assim, ó, tá vendo aqui, ó, esse versículo nem tinha, quer ver, eu vou pesquisar aqui, ó, um documento antigo da história da igreja que nem tinha. E daí você começa a questionar, ué, Deus não é soberano? Deus não guardou a sua palavra entre os séculos? Pandemia, cruzada, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, perseguição islâmica, os irmãos sendo queimados vivos, e eu acreditava até agora que Deus tinha guardado essa palavra, e vem um cara com um pequeno argumento, que é 2 colchetes, e agora desmorona a minha fé. Como minha fé está baseada no quê? O que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento. E daí você começa a ver que você não está firmado em nada, que um pequeno argumento veio e te desestabilizou, e você não sabe, e você se desespera. E daí, em vez de você vir falar com o pastor, com os irmãos mais velhos da igreja, que tem mais conhecimento da palavra, daí você vai para o YouTube. Daí agora você tem um pastor do YouTube que vai colocar na tua cabeça o que ele quiser. Agora você faz teologia pelo YouTube, não é mais a igreja que prega o evangelho, agora é o YouTube, é o cara lá do YouTube que não vai a igreja nenhuma, não é pastoreado por ninguém, não é ministrado por ninguém, não faz parte de igreja nenhuma, que vem com um argumento besta, que nem é verdade, que vai desestabilizar a nossa fé. Não, é a graça de Deus manifestando aqui, o Senhor nos ensinando de fato, que é para a gente terminar a oração glorificando a Deus. Ou senão você acredita num Deus que não é o mesmo do meu, porque o meu, ele tem todo o poder no céu e na terra, e ele guardou e guarda a sua palavra ao longo dos séculos. E hoje nós estamos aqui com toda certeza no nosso coração que o que a gente está vendo sobre a palavra de Deus é exatamente o que os apóstolos nos passaram, porque Deus guardou ela até aqui. Amém? Glória a Deus. A referência então usada aqui, mas vamos supor então, né? Vamos falar com o jovem ateu, né? O jovem que talvez está em dúvida, o jovem que está balançado na sua fé. Tá, meu irmão, mas e se alguém acrescentou? É contra a Bíblia isso? Ninguém acrescentou, mas vamos supor que sim. É contra a Bíblia isso? É contra a Bíblia dizer essas palavras aqui desse texto? Não é, né? 1 Crônicas capítulo 29, versículo 11. Glória a Deus. 1 Crônicas 29, 11 diz assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra, teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Aí, ó, tá vendo cada ponto? Não está organizado, né? Mas cada ponto da doxologia do Pai Nosso está aqui, é Bíblia. Vamos supor que um copista então estava lendo ali e ele acrescentou esse texto. Não foi isso que aconteceu. Os documentos mais antigos provam isso, a arqueologia bíblica prova isso. E mais importante que todo esse estudo, o Espírito Santo se manifesta fervorosamente no meu coração, que quando eu leio eu sei que é Ele. Mas está aqui, ó, Davi glorificando a Deus, dizendo que o poder é dele, que o reino é dele e que a glória é dele para todo sempre. Está aqui, é Bíblia, é a palavra do Senhor sendo pregada, é a referência. E o próprio Jesus, sendo judeu, conhecendo o Velho Testamento, ele termina a oração dando esta palavra de glória. Mas o que significa então eu dizer nessa oração que dele é o reino? O que significa? E será que eu tenho ideia realmente do que é o reino de Deus? Vocês se lembram que um dia eu estava pregando aqui sobre o que é eternidade, né? Sobre de nós termos a vida eterna. E eu pedi para os irmãos bem assim: vocês sabem o que é vida eterna? Eu expliquei algumas coisas. Vida eterna não é viver para sempre, porque quem vai para o inferno também vai viver para sempre em sofrimento. Vida eterna é a glória de Deus, a vida de Deus, a graça de Deus, do Deus eterno e todo-poderoso. Ele passa essa vida para que nós possamos viver com Ele eternamente. Entenderam? Então me explica, porque eu não entendi. Como é que eu vou entender o que é eternidade? Eu só conheço a matéria. Eu não sei o que é um Deus eterno. Não tem pai, não tem mãe, sempre existiu. Eu não consigo entender. Teologicamente eu vou te explicar. Não, irmão, fica tranquilo. É a vida de Deus passada para mim. Mano, só vou entender quando eu estiver na eternidade. A única coisa que eu posso fazer agora quando eu escuto isso é dizer glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, porque o Senhor compartilha a sua vida eterna conosco, para que nós, pó da terra, possamos viver com o Senhor para sempre.
Tá bom. Glória a Deus. Então, o que é o reino do Senhor? Por que dizemos dessa maneira? Nós começamos a oração do Pai Nosso dizendo que Deus é Pai, exaltando Ele como um Pai, um Deus pessoal, um Deus próximo, um Deus amoroso, um Deus que nos ama, e Deus é um Deus que tem compaixão de nós. Salmos capítulo 103, versículo 13, diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Então veja que quando eu começo a oração do Pai Nosso dizendo Pai Nosso que estás no céu, nós sabemos que Ele é um Deus, Ele é Pai, mas Ele é celestial, Ele é perfeito, Ele é santo, e Ele tem compaixão daqueles que o temem, que são obedientes. Ele está perto de nós, Ele nos ama como filhos, porque nós somos filhos dEle, Ele nos adotou como Pai. Mas nós terminamos a oração do Pai Nosso exaltando Ele como Rei. Rei, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Assim como Ele é um Pai que ama os seus filhos, Ele é um Rei que defende os seus súditos. Nós somos súditos desse Rei, e o reino dele tem crescido, a igreja do Senhor tem crescido por essa terra, e Ele tem total proteção e cuidado sobre a sua igreja. Salmos capítulo 44, versículo 4 ao versículo 8, diz assim: és tu meu Rei e meu Deus, tu decretas vitória para Jacó, contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários, e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos em todo o tempo, louvaremos o teu nome para sempre. Sempre, sempre. Quando eu entendo que o reino é de Deus, que Ele é o dono de todas as coisas, meu irmão, acabou a reclamação, acabou a reclamação, acabou a murmuração, acabou eu estou infeliz com a vida. Não, Deus está caminhando para o inferno. Nós estávamos caminhando para o inferno, agora nós podemos orar a um Deus que é santo, sendo pecadores, e dizer que dele é o reino, glorificar e exaltar Ele. Então, se dele é o reino, se Ele realmente é esse Deus Todo-Poderoso, e que todo o poder dele permeia por esse reino, e eu faço parte não do reino das trevas, mas do reino da luz, meu irmão, pode ter certeza que o que você orou antes vai se cumprir. Jesus não te deu uma oração que não vai se cumprir na tua vida, que Deus vai falhar contigo. Não, dele é o reino. Salmos capítulo 145, versículo 13, diz assim: o teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo que faz. Você está vendo isso, irmão? Você consegue ver na sua vida a bondade de Deus, que tem um reino eterno, e que por mais que tenha aflições nessa terra, você faz parte do reino eterno do Senhor. Eu faço parte do reino eterno do Senhor. É um reino que nunca mais vai acabar. Você pode construir um castelo aqui nessa terra, meu irmão. Você pode construir uma mansão, você pode ter o do bom e do melhor. Você pode ser o cara mais rico desse mundo, e a traça vai correr, o ladrão vai roubar, o tempo vai desgastar, vai tudo terminar. Não, mas o reino do Senhor dura para sempre. O reino do Senhor dura para sempre. Romanos capítulo 14, versículo 17 e 18 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Quem assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Você entendeu, irmão? A oração do Pai Nosso não termina com uma doxologia porque Deus te perdoa dos pecados, não termina porque Ele te concedeu o pão de cada dia, não termina porque Ele tem te livrado de cair em tentação, não termina porque Deus tem nos livrado do mal, termina porque dele é o reino, um reino que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. São coisas espirituais. Deus nos concede coisas materiais, sim, Deus nos concede coisas materiais, muito mais do que nós precisamos e muito mais do que nós merecemos. Mas o reino do céu não consiste nas cadeiras que estão aqui, não consiste no violão, no microfone bonitinho, não consiste nessas coisas, no ventilador está quente, está frio. O reino de Deus não consiste na matéria, é paz que excede todo entendimento, uma justiça de um Deus santo e justo, é eterno, uma alegria que ninguém consegue entender. Não é masoquismo, né? Se alegre na tribulação, se alegre com a provação, se alegre com a angústia. Não é isso, é se alegre em meio às tribulações, se alegre no Senhor.
Então o reino de Deus não está baseado nessa terra, não está baseado aqui na matéria. Que bom, se Deus nos dá tudo do bom e do melhor, aqui um projetor, um lugar, é ótimo, vamos fazer para servir o Senhor. Mas se Ele tirar tudo, vamos fazer para servir o Senhor. Se Ele nos dá, Ele é Deus, se Ele tirar, Ele é Deus, porque dele é o reino. E um dia eu vou para lá. Meu irmão, muitas vezes eu já pensei isso, e já conversei com pessoas, sobre isso, e me alegrei. Meu irmão, nós vamos andar em ruas de ouro, cara, e daí Jesus começa a oração sacerdotal dele no capítulo 17 de João, e fala assim: e esta é a vida eterna, que te conheçam, ó Deus, e o seu Filho, ó Jesus Cristo. Então o que é vida eterna? Andar em rua de ouro? Dá licença, irmão, nós vamos pisar em ouro lá no céu. A verdadeira vida eterna é ter comunhão com Deus, estar próximo do Senhor. Galardão, mano, galardão para mim, né? Não existe o significado, né, completo da palavra galardão. Até, um vai ter um galardão maior, outro menor, já está disputando aqui na terra, mano. Eu quero estar próximo do Senhor, mano. E daí começam os debates teológicos, porque um acredita em predestinação, o outro acredita em livre-arbítrio. Tentaram pegar dois irmãos na fé nossa do passado, John Wesley e Whitefield. Tentaram pegar eles. John Wesley acreditava no livre-arbítrio, Whitefield em predestinação. Eles começaram um grupo chamado Grupo Santo, onde eles se separavam para orar e para jejuar e buscar a presença do Senhor. Esses dois homens, no tempo deles, foram grandes avivalistas. E daí um dia, para tentar pegar, sabe que é jogar um irmão contra o outro, tenta pegar em alguma coisa, pediram porque o cara acredita em predestinação, acredita que não perde a salvação, que acredita em livre-arbítrio, acredita que perde a salvação. Daí pediram para Whitefield: quando você chegar lá no céu, você acha que vai ver John Wesley? Ele falou: não, os caras ganharam. Pô, era isso que nós queríamos que ele falasse, que não, porque perde a salvação, então não vai para o céu, né? Ele falou: não, porque ele vai estar tão perto do trono de Deus, e eu vou estar tão lá atrás no meio da multidão, que eu nem vou conseguir ver ele. Nossa, quebrou tudo. Não vou ficar debatendo agora aqui. Não, glória a Deus, doxologia, porque dele é o reino. Mas será que você vai ver o irmão lá da outra igreja, lá da outra placa lá? Não, é da outra placa, é só aqui que Deus se manifesta, é só aqui que Deus tem poder. Como é que a gente termina todos os cultos aqui, irmão? Qual que é a nossa oração final? Orando pelos outros pastores, orando pelos outros ministérios dessa cidade, orando para que Deus se manifeste lá também, sabendo que tem seitas, tem heresia, tem todas essas coisas. A gente luta contra isso, mas nós não somos a única igreja nessa cidade. Então, quando nós estivermos lá no céu, não vai ter quadradinho para as placas, nós vamos estar lá, é um reino só, um único reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você entende isso, você vai orar mais fervorosamente, e você vai orar mais reverente, com mais reverência também. Calma aí, o reino é dele só, é só dele, ele é o rei deste reino, ele é o rei, ele que fez. Peraí, eu oro com alegria, com fervor, mas com reverência, não de qualquer maneira e não de qualquer forma. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto então dessa doxologia é o poder. Dele é o reino e o poder. Exato ou não? Dele é o poder ou não é o poder? É meu poder? É a força do meu braço? É eu que consigo? É eu que faço? É eu que estou direcionando? Meu Deus do céu, como eu sou um cara estudado, como eu leio livros, né? Teologia. Não, o poder é dele. O que Paulo falou? Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, né? Viu? Desenvolva. Clame ao Senhor, se prostre, Senhor, desenvolva. Ele fala assim: porque é Deus que efetua em vós tanto querer quanto realizar. Sabe por que você quer servir a Deus? Porque Deus colocou esse desejo no teu coração. Sabe por que você serve? Porque Deus efetuou, te deu graça, derramou poder sobre a tua vida para você servir. É para isso que você tem que ir. Nós existimos para servir a Deus, por mais nada. Não tem mais nada para o cristão fazer nessa terra a não ser servir o Senhor. Não tem nada. Não tem agenda a não ser servir o Senhor. Não tem. Vamos organizar a nossa semana. Glorificar o Senhor, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, glorificar o Senhor, 9 horas da manhã, glorificar o Senhor, comendo, trabalhando, em casa, em qualquer lugar, servindo ao Senhor. Porque o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, né? É espiritual. Então, onde que eu estou, está ali o reino do Senhor. Está ali o reino do Senhor. Onde eu estou, está ali o poder do Senhor se manifestando. Isaías 43, versículo 13, diz assim: desde os dias mais antigos eu sou. Não há ninguém que possa livrar alguém da minha mão, e agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus! Meu irmão, você acha que você vai orar ao Senhor, clamando ao Senhor? Você acha que tem alguma coisa que você precisa que Deus não vai te dar? Será que realmente nós temos motivo para questionar o Senhor em alguma coisa, ou para reclamar de alguma coisa?
Se dele é o poder, esse poder agora permeia nas nossas vidas, por conta da ligação que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, nos religando com o céu. Ele é a verdadeira religião, porque Ele nos religou com o céu. Jesus Cristo, homem, veio aqui e nos religou com o céu. A palavra religião significa isso, religare do latim. Ele nos religou, e agora esse poder está na nossa... Não, nós não podemos, irmão. Eu tenho falado com os irmãos aí durante a semana. Nós não podemos mais viver uma vida medíocre. Sabe o que é viver uma vida medíocre? É você ter toda a riqueza que você pode imaginar e você não querer usar. Nós temos todo esse poder. Deus já nos deu toda a autoridade. É para a igreja isso. O poder de Deus é para a igreja. O reino de Deus se manifesta na igreja. É aqui, ó, não é em outros lugares. É da igreja para o mundo. O poder de Deus é da igreja para o mundo, daqui para fora. É esse poder. Daí você vive uma vida que você não tem testemunho. Me fala aí tua vida de oração. O jejum semanal aí, como é que está? Me conta o testemunho, irmão. Ô, senta aqui. Eu estou abalado, estou passando provação aqui. Senta aqui comigo. Conta o testemunho que você tem hoje. Como assim, mano? O poder de Deus está liberado na sua vida, você não tem testemunho nenhum. Tua vida não tem testemunho nenhum. Sabe por quê? É só porque você não quer, mano. Porque está lá. O Senhor está lá te esperando. Está lá. A oração falou que ela vai lá no secreto, que o Senhor está onde? O Senhor que está no secreto. Então vai lá, mano. Vai lá, não quer me conhecer, caminha comigo uma semana. Quer me conhecer, caminha comigo durante a minha vida. Quer conhecer o Senhor, ajoelha e clama a presença dEle, abre a Bíblia, fala com Ele. O teólogo diz, né? Quer ouvir a voz de Deus audível, lê a Bíblia em voz alta. Está ali a palavra de Deus, meu irmão. Quer ver Deus? Quer ver Deus? Quer ver o milagre do Senhor agora? Vou fazer um milagre do Senhor agora aqui. Um milagre. Glória a Deus! Milagre, mano. Isso aqui é milagre, mano. É milagre, mano. É um milagre do Senhor, mano. Você quer ver morto ressuscitar? Amém? Ore, vai lá, busca. Aí você está respirando, mano. É milagre do Senhor. Glória a Deus! E agindo eu, quem impedirá? Você já parou para pensar quantas partes do nosso corpo tem que funcionar durante a manhã para você só abrir os olhos? Você está dormindo, o coração está batendo, o pulmão está funcionando, ele diminui. Se o cérebro parar, o coração ele tem vou colocar assim um motorzinho próprio que continua funcionando. Mano, quanta coisa que Deus colocou nas nossas vidas, só no nosso corpo, materialmente, para que tudo funcione, para que hoje eu possa estar de pé aqui na frente de vocês pregando a palavra do céu, cara. Meu irmão, não. E agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor? Quem impedirá? Lucas, capítulo 1, versículo 37. Versículo bem curtinho, mas com uma profundidade gigantesca. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Amém? Glória a Deus. Pois nada é impossível para Deus. Agindo eu, quem impedirá? Nada é impossível para o nosso Senhor. Daí o Senhor manda uma palavra na tua vida, daí Deus manifesta o poder dessa palavra, daí já começa as dúvidas. Será, Senhor? Mas será que quem prometeu é fiel para cumprir ou não? Será que tem alguma coisa que é difícil? Mas, Senhor, eu acredito em tudo que esse cara me falou de Deus, mas essa parte é que eu não acredito, porque daí extrapola. Não, nunca aconteceu isso na minha vida, nunca aconteceu isso nesse ministério. Não, isso eu acho que é demais. Acho que aí foi a emoção. Por essa foi de Deus, essa parte foi a emoção. E agora você quer selecionar o que Deus falou, o que Deus não falou, mano. E agindo eu, quem impedirá? Porque, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Amém? Glória a Deus! É amado. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Aleluia. Diz assim: aquele que é. Meu Deus do céu. Não, assim, ó. Para, irmão. Efésios capítulo 3. Leia o capítulo 3 inteiro em casa. Paulo começa a falar sobre a graça de Deus, sobre o ministério, os mistérios revelados, como é poder que Deus derrama na nossa vida, glória, graça e um monte de coisa assim, ó. Muito profundo. Quando eu estudei esse capítulo, é muito profundo. Daí ele termina assim, ó: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em quem? Em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que é isso aqui? Esse finalzinho, o que é? O que é isso aqui?
Doxologia, meu irmão. Daí ele expõe o capítulo 3 inteiro desse vídeo. Meu, mas isso é muito profundo. Deus está fazendo tudo isso por mim? Tudo isso, se eu pedir tudo isso, Deus vai fazer? Tudo isso aí por mim? Daí ele termina assim, deixa eu te falar uma coisa, mano. Vou ler aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em quem? No irmão que está do meu lado. Lá no outro ministério. Não, se eu mudar de igreja, lá tem poder. Não, se eu mudar de cidade. Não, talvez se eu ir morar na lua. Eu vou ser santo, porque não tem influência nenhuma. Não, que atua em nós. É em nós, é aqui, ó. Que atua em nós. Que atua em nós. Daí você fala, eu acho que essa parte é demais. Não é demais. Não existe demais para Deus. Está vendo? Ele pode fazer muito mais do que vocês estão pedindo, muito mais do que vocês estão pensando. E a ponto da Bíblia falar que nós não sabemos nem como orar, que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. Então você acha que é demais o que você está pedindo? Às vezes está passando por uma aflição. Não, eu acho que dessa aqui eu vou sucumbir. O apóstolo Paulo fala assim, nós passamos por tão grande aflição que nós chegamos a perder a esperança da vida. Mas por causa da oração de vocês, o Senhor nos fortaleceu. Para que nós sejamos fortalecidos para fortalecer vocês. Porque é o poder de Deus que atua em quem? Em nós. E Deus é capaz de fazer. Não. Às vezes tem pecado na nossa vida assim que você pensa assim, vem se arrastando por anos, e você sucumbe àquele pecado, e cai de novo naquele pecado, e daí você sente um lixo e vai na presença do Senhor, daí você começa a se afastar da oração, porque eu não sou digno de orar, como é que eu vou chegar de novo, pedir perdão por esse pecado, eu vou pedir, eu acho que é tantas vezes que o Senhor, Ele vai me castigar, Ele não vai me perdoar, daí a palavra do Senhor vem e diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. Não era só lá para os apóstolos, sabe aquele poder que nós vimos lá? Lê Atos dos Apóstolos, não era só para os apóstolos, não é para super espiritual, não existe super espiritual. A Bíblia diz que aquele que acha que está de pé, cuidado que não cai. Não era só para os nossos irmãos do passado, meu irmão, ou vamos virar contador de história, senta na próxima e começa a contar a história. Assim foi a história de Jesus. Assim foi a história de Paulo. Não, eu creio nisso porque aqui é a minha vida, esse poder está atuando em mim. Amém? O terceiro ponto então aqui é o quinto ponto da pregação, mas o terceiro da doxologia, do conteúdo da doxologia, que é glória. Então dele é o reino, o poder e a glória. E olha só que interessante, isso aqui, se um dia Deus chamar você para um ministério dentro da igreja, eu tenho um ministério de ficar no interruptor acendendo e apagando a luz. Esse é o meu ministério. Meu ministério é esse: acender e apagar a luz. Se Deus te chamar para um ministério dentro da igreja, toma muito cuidado. O que tem no teu coração se tu não quer ser visto por alguém? Porque a palavra do Senhor diz assim, Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Diz assim: eu sou o Senhor, e este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. E não dá ninguém, mano. Sabe assim, o nosso coração, ele é enganoso, os nossos lábios são impuros. E a gente tem que ser sincero nisso aqui. Os irmãos que estão nos visitando aqui viram que nós não temos o costume de bater palma. Não é porque é errado, simplesmente a igreja foi surgindo e nunca tivemos esse costume. Se um dia nós começarmos, amém, glória a Deus. Mas assim, que Deus me guarde, de eu não pegar um pouquinho das palmas para mim. Que Deus me guarde. Não me lembro dos irmãos nossos da fé do passado, conta a história que ele desceu do púlpito e chegou o irmão e falou para ele bem assim: nossa pastor, hoje a pregação foi incrível. Ele falou: eu sei, Satanás acabou de me falar. Satanás ele quer que você se glorie. Não, pega um pouquinho da glória do Senhor, vai ali, pega um pouquinho da glória do Senhor, vai ali, pega, está pregando, nossa pastor,